Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. Olha só pessoal, vamos aqui acompanhar o avançar da carruagem, plano de curso. Pessoal, olha só, nós já estamos adentrando na unidade 3. A unidade 3 e a unidade 4, pessoal, ela é bem tranquila, é bem rápida. Então, prestem atenção ao avançar da carruagem, porque nós já estamos encerrando nosso curso. Tudo bem? Fique ligado, pessoal. Bem, dando seguimento, pessoal, vamos aqui adentrar na unidade número 3. Vamos consultar o nosso material de apoio. Olha só. Bem, pessoal, vou deixar aqui a Constituição aqui à sua frente, porque a partir dela, pessoal, nós vamos tratar todas as dimensões em que tangem pontualmente, pessoal, as modalidades de competência tributária. A propósito, nós já havíamos tratado dela em outros momentos. Mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui, e aqui eu peço, deixo bem claro, deixei a Constituição bem aqui na sua frente, porque eu quero que você consulte alguns dispositivos e em cima dele nós vamos tratar pontualmente do assunto, tudo bem? Te convido a tratar um tema bastante interessante, bastante reiterado em provas. Bem, primeiramente, pessoal, existem várias classificações das modalidades de competência tributária. Há juristas que colocam a competência privativa, a especial, a comum, residual, mas nós vamos segmentar uma tabela padrão para prova da OAB-FGV que tem sido dado certo, ok? Essa tabela ela é bastante peculiar porque ela já abrange bastante conteúdo e já te dá a substância, a vitamina para demais provas que você for fazer com as demais bancas. Primeiramente, eu queria que você memorizasse a seguinte classificação. A classificação que eu quero te adotar é que a competência tributária, que conforme as orientações do jurista Hugo de Brito Machado, é o poder de tributar juridicamente delimitado, fecha aspas. Eu quero que você anote no caderno as seguintes modalidades de competência. A competência privativa, a competência comum, a competência residual, a competência extraordinária e a competência cumulativa. Por que isso? Olha só, porque nós vamos entender a sistemática que envolve a teoria pentapartida ou quinquipartida dos tributos. O que é isso? Olha só, pessoal. Significa dizer que, com base nesta maravilhosa Carta Magna, nós temos quantos tributos? 5. Vimos no início do curso que, da percepção clássica, existem quantos tributos? 3. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tudo bem, pessoal? Veja só. Primeiramente, pessoal, a primeira modalidade, repito, a primeira modalidade de tributos. Competência tributária privativa ou ordinária. Bem, pessoal, essa competência, ela consiste nas situações em que a Constituição determina que somente, repito, a competência tributária privativa determina que somente aquele ente federativo, aquele ente político, aquela unidade federativa pode instituir aquele tributo, aquela exação fiscal. Significa dizer que só compete aos estados determinados tributos, só compete aos municípios determinados tributos, só compete, portanto, ao Distrito Federal determinados tributos, na mesma essência e consequência, à União determinados tributos. Assim sendo, pessoal, gostaria que você anotasse no caderno, olha só, o âmbito de abrangência da competência tributária privativa. O âmbito de abrangência inclui os impostos, os empréstimos compulsórios, repito, os impostos, os empréstimos compulsórios, as contribuições especiais. Vou repetir. No que tange a competência tributária privativa, ela compreende os impostos, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. E aqui eu deixo de forma clara, de forma tangível, que as contribuições especiais, elas vão abranger, pessoal, por exemplo, as contribuições sociais, as contribuições sobre serviços de iluminações públicas. Então, isso eu queria que você deixasse claro. Então, vou repetir, tá? A turma aí da noite, a turma da manhã, olha só, pessoal. A competência tributária privativa, ela abrange o quê? Abrange a instituição de impostos, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. Tudo bem? Tranquilo? Então, veja aqui, pessoal, nosso quadro eletrônico.
No que tange, no que se refere aos impostos, nós temos os impostos nominados, os impostos residuais e os impostos extraordinários de guerra externa. Pessoal, esses dois últimos aqui, olha só, esses dois últimos aqui são tributos da União. Portanto, se te perguntarem em prova, qual é o ente federativo titular dos empréstimos, dos impostos residuais? É a União. E dos impostos extraordinários de guerra externa? Também a União. Então veja só, olha que lance interessante. Os impostos residuais, os empréstimos, também os empréstimos compulsórios, que eu estou adiantando aqui mentalmente, mas por enquanto, os impostos residuais, os impostos extraordinários de guerra externa são tributos da competência privativa ou ordinária da União. Memorizou? Entendeu? Não erra essa. Os tributos da competência privativa ou ordinária da União, entendeu? São o que, gente? Os impostos residuais, os impostos extraordinários de guerra externa. Só esse? Não. Só esse? Não. Porque nós temos os nominados. Mas, pessoal, nesse sentido, nessa consequência, eu te convido a ler comigo o artigo 153 da Constituição. Eu te convido a ler comigo o artigo 153, porque eu vou começar a ler, a entender, a compreender contigo, primeiro os nominados, para a gente assim desaguarmos nos residuais e no extraordinário de guerra externa. Tudo bem? Bem, pessoal, nesse conceito, nessa consequência, vamos lá, artigo 153 da Constituição. Artigo 153. 149, 150, deixa eu ver aqui, achei. 153 da Constituição. Vamos lá. Compete à União instituir impostos sobre, olha só, pessoal, imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Imposto sobre o que, pessoal? Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Imposto sobre renda e provento de qualquer natureza. Imposto sobre produtos industrializados. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários. Imposto sobre propriedade territorial rural. Imposto sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. Eu lembro que estava em sala de aula, o aluno Marcelo quase tem um infarto, né? Porque ele tem uma empresa, né? Ele quase tem um infarto. Meu amigo, é isso aí. Então, anota aí no caderno. Marcelo, segura o coração, é isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Os impostos ordinários, né? Ou nominados, são quais, pessoal? São esses taxativamente expressos na Constituição. Ou seja, a própria Constituição, ela diz de forma clara e circunstancial a situação em que remete a tributação. Por isso que são chamados, lá por Sacha Calmon Navarro e outros mais, de impostos nominados. Porque o nome nominado, nome nominado, está bem claro na Constituição. Então, professor, a Marlete, a Gleice, né, também, eu tenho essa aluna Gleice, eu tenho o Marcelo, outros mais, eu tenho um aluno também que de vez em quando, igual um camaleão trocando de cabelo. Então, essa galera todinha aí, pessoal, olha só, impostos, a Flor de Mar também, né, o Arthur é de outra faculdade. Eu tenho outros mais alunos, olha só, impostos nominados, nós temos qual, gente? Ó, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza, pessoal. Olha só, dando consequência e segmento. Imposto sobre produto industrializado, pessoal. Olha só, imposto sobre operações de crédito, de câmbio e seguro. Pessoal, imposto sobre, olha só, propriedade territorial rural. Pessoal, imposto sobre grandes fortunas. Mas aqui para. Então, esses aqui, pessoal, são, olha só, claramente, são impostos da União. Tudo bem? Ficou claro? Heitor, ficou claro? Pessoal da noite, pessoal da manhã também. Tudo bem? A dona Denise, tranquilo? E capite, entendeu? O padre, também meu aluno, tudo bem? Tá todo mundo na turma? Olha só,
imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre renda e provento de qualquer natureza, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações financeiras, ITR e IGF. Tudo bem? Padre Fernando, muito obrigado pela sua missa. Para mim é sempre uma satisfação estar lhe revendo nesses momentos, tá? Ainda mais essas situações que o país está passando. Muito obrigado. Vamos dar, portanto, seguimento. Pessoal, mais alguma dúvida? Marcelo, segurou o coração? Impostos residuais, extraordinários de guerra externa, tá? Tem um outro aluno que pergunta muito, fica lá atrás. Rapaz, eu acho que é Hamilton, um deles. Vou me lembrar aqui. Tranquilo, beleza, tá de boa, tá? Bem, pessoal, dando seguimento à nossa trajetória, então ficou claro que os impostos residuais, o extraordinário de guerra externa e esses tributos aqui, pessoal, são tributos de quem, gente? Da União. São 7 impostos nominados, tem os impostos residuais e tem os impostos extraordinários de guerra externa. No que tange, no que se refere aos impostos residuais, eu te convido a ler comigo o artigo 154, anota aí no caderno, artigo 154, inciso 1 da Constituição, que diz o seguinte: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam, anotem aí, não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Pessoal, o artigo 154 trata dos impostos residuais. Professor, o senhor vai falar disso? Vou, mas em momento próprio. Aliás, a nossa aula 4 e a aula 5, que é a aula derradeira, dessa unidade, vai tratar de todos os tributos brasileiros. Efetivamente, vamos trabalhar nas dimensões gerais, que cai pontualmente em prova. E deixo o alerta para vocês que nós vamos ter uma videoaula só de resoluções de questões, porque eu não perco a prática. Eu não perco a prática de ter esse momento de resolução de questões, que eu acho fundamental, ou melhor, é fundamental para todos nós, tá bom? Então, pessoal, só para uma forma bem superficial, mas bastante importante, o que seriam esses impostos residuais? Coloque no caderno impostos inéditos. Coloque aí no caderno impostos inéditos. Impostos residuais, impostos inéditos. Pessoal, eu recebi uma informação de alguns alunos de um curso. Tá tudo suspenso, tá, gente? Tá? Foi dessa turma, parece que da manhã ou da noite. Tá suspenso, tá? Mas mais detalhes para quem tá no grupo de compliance ou no grupo da OAB, tá? Nós temos um grupo de OAB. Vocês façam essa inscrição que nós vamos ter. Nem que eu faça por meio de live, nós vamos ter esse curso aí da OAB, tá bom? Para deixar bem claro que eu não esqueço ninguém, tanto que eu faço questão de memorizar o nome dos meus alunos, tá bom? Desculpa eu não lembrar quem foi que me perguntou, mas eu sei que foi a turma de vocês. Bem, pessoal, vamos dar, portanto, seguimento. Então, os impostos residuais são impostos inéditos. São impostos que não têm, pessoal, nenhuma previsibilidade normativa atual. São algo inédito. E esse algo inédito, pessoal, ele tem que observar algumas peculiaridades. Quais são? Olha só. Além de ele ser não previsto no artigo anterior, ou seja, tributo que não tem nenhuma previsibilidade, portanto, não tem, no artigo 153, não tem fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Então, veja, eles não podem ser nenhum desses impostos, mais uma vez, do artigo 153, não podem. E, subsequentemente, pessoal, eles têm que ser dotados de inédito fato gerador e inédito, pessoal, base de cálculo. Não pode ter a base de cálculo do IPTU, não pode ter a base de cálculo, pessoal, pontualmente, no que tange ao imposto de importação, não pode ter nada, tudo é inédito. E há um detalhe pontual que lembra muito o ICMS, que eles são tributos, né, esses impostos residuais, têm que ser não cumulativos. Ou seja, haverá sempre uma relação de compensação. Então, não cumulatividade significa dizer compensação, relação de crédito e débito. Ou seja, haverá, portanto, a fenômeno disruptivo, ao fenômeno de barrar toda e qualquer gradação exponencial de tributos em cadeia de consumo.
Significa dizer que, saindo em circulação um produto, saindo em circulação uma mercadoria, pessoal, ou uma prestação de serviço, o que seja, ele não será acumulativo, ou seja, esse tributo não vai aumentar na cadeia subsequente. Em todo ponto da cadeia produtiva, ele não haverá acréscimos a tornar mais oneroso. Buscando sempre uma relação de quê, gente? Olha só, equilíbrio. Equilíbrio. Professor, eu queria uma visão mais próxima disso. Meus amigos, nós vamos ter uma aula só de impostos residuais. E aí você vai entender o que eu vou te falar. Por enquanto, fique com essa informação na literalidade da construção, que está de bastante tamanho. Tudo bem? Pessoal, vamos dar, portanto, segmento. Mas antes, lembre que os impostos residuais são instituídos por meio de lei complementar. Olha só, o imposto sobre ganhos e fortunas, os impostos residuais, por enquanto, memorize aqui, são instituídos por meio de quê, gente? Por meio de lei complementar. Por meio de lei complementar. Anotem no caderno. Imposto sobre ganhos e fortunas, impostos residuais, são instituídos por meio de quê, gente? Por meio de lei complementar. Tudo bem? Tranquilo? Há também, pessoal, as chamadas outras contribuições sociais, em que a doutrina prefere chamar de contribuições sociais residuais, e também os empréstimos compulsórios. Esses outros dois tributos também são instituídos por meio de quê, gente? São instituídos por meio de lei complementar. Tudo bem? Tranquilo? Aqui no nosso estudo nós temos aqui um gráfico, né, bastante claro dos impostos, dos tributos que são instituídos por meio de lei complementar. Tranquilo? Pessoal, dando seguimento. Nós temos uma outra relação de impostos nominados. ITCMD, ICMS e o IPVA. Pessoal, esses tributos, eles são impostos estaduais. Mas a Constituição, no seu artigo 155, ela coloca uma conjunção aditiva e. E aí nos faz uma nova reflexão se são somente impostos estaduais. Mas, para tanto, o que se fala se prova. Vamos agora ao artigo 155 da Constituição. Olha o que diz o dispositivo. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Cara, tem um I bem aqui. Você está na faculdade, você sabe que isso aqui é uma conjunção aditiva, você está somando aqui. Então, é dos estados e é do Distrito Federal. É dos dois. É dos dois. Ou seja, é um imposto dos estados, é um imposto do Distrito Federal. Mas se você encontrar em livros e outros apontamentos só impostos estaduais, não chute o balde. Não faça com essa ignorância. Aceite. É porque nós, acaba no nosso cotidiano, até porque só temos um Distrito Federal, acaba que viciamos em dizer que só são impostos estaduais. Mas tenha certeza que lá no Distrito Federal são também impostos distritais. Mas nós temos aí, pessoal, eu vou já adiantar um ponto de uma outra competência, que é a competência cumulativa e múltipla, ou múltipla. E isso está previsto no artigo 147. Então veja, pelo artigo 147, nós temos o que, gente? No que se refere aos impostos, pessoal, aos impostos municipais, são também, pessoal, do Distrito Federal, mas não de forma, pessoal, não de forma ordierna, como sede da competência privativa, mas em razão de uma outra competência, que é a competência cumulativa ou múltipla. Pessoal, eu me sinto na vontade de começar logo a ler só um pouco o artigo 147, mas a gente não vai avançar nele. Vamos lá, artigo 147 da Constituição, por favor, acesse aí. Artigo 147 da Constituição. Nós temos também o Douglas, nós temos o Hudson, tá? Um grande abraço a vocês. Artigo 147 da Constituição. Olha o que diz, pessoal, o artigo 147, 147 da Constituição. Abre aspas. Competem à União em território federal os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ponto e vírgula. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Então, em sede da competência cumulativa múltipla, os impostos municipais, cumulativamente é do Distrito Federal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Beleza. Então, no que tange a competência dos estados e Distrito Federal, nós temos os impostos
ITCMD, ICMS e IPVA. E de forma cumulativa ou múltipla, nós temos aí a competência do Distrito Federal em instituir tais impostos municipais. Tudo bem? Tranquilo? É só uma questão de orientação, para você não cair, né, você não escorregar no chão de forma indevida. Bem, o artigo 155, eu repito, artigo 155, 155, dona Marlete, está entendendo? Marcelo, demais alunos, né? Nós temos aqui também a Denise, temos também a Gleice, nós também temos a Renata, tudo bem? Beleza, pessoal? Olha só, artigo 155 da Constituição diz o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos. Aqui nós temos o famoso, pessoal, ITCMD. Tá ok? Dando seguimento à nossa trajetória, vamos lá. Inciso 2 do artigo 155, abre aspas, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. ICMS. Dando seguimento, inciso 3, abre aspas, propriedade de veículos automotores. IPVA. Beleza, pessoal? Estão entendendo? Pessoal do fundão, colaterais, centro, galera do CUSP, beleza? Tá entendendo? Pessoal, olha só, impostos nominados, nós temos o que, gente? Impostos nominados federais, impostos nominados estaduais, impostos nominados o que, gente? Municipais. Professor, o senhor errou! O que foi, meu filho? Estaduais e distritais. Foi de propósito, só para você prestar atenção, né? Se fosse sala de aula, eu ia dizer isso, né? Então, vamos lá. Impostos federais, impostos estaduais e distritais e os impostos municipais. Tranquilo? Tá de boa? Entendeu, meu queridão? Vamos seguir. Lembrar que os nominados, existe o que, gente? Existe a incidência do Pacto Federativo, ou seja, todas as unidades federativas exercem a competência privativa ou ordinária para instituir impostos nominados. Isso já caiu na prova do ESAF, tá ok? Então, dentro do Pacto Federativo, todas as unidades federativas, elas instituem o que, gente? Impostos nominados. Mas os residuais e o extraordinário de guerra externa, somente a União. Tudo bem? Lembrar que no que tange a competência tributária, ela é indelegável. Não há possibilidade de eu delegar a competência para instituir impostos residuais, sei lá, para o Distrito Federal, ou para o município, ou para a União, ou para o Estado, tá bem? Bem, pessoal, ainda não acabamos essa nossa trajetória aqui. Existem também outros tributos que abraçam, que abrangem, pessoal, a referência que é a competência privativa ordinária. Eu falei ainda há pouco para vocês. A competência privativa ordinária compreende os impostos, os empréstimos compulsórios, abrange as contribuições especiais. Tudo bem? Então vamos partir para a análise desses outros tributos aqui, pessoal. Vamos partir para a análise desses outros tributos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos aqui. Pessoal, nesse sentido de consequência, vamos aqui nos abraçar e lermos, olha só, o artigo 148 da Constituição. Por favor, vamos lá, artigo 148 da Constituição. Olha o que diz. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Pessoal, tá tendo um burburinho aí, tá tendo um fala-fala da questão da possibilidade de vir um empréstimo compulsório. E isso, inclusive, vai ser examinado por nós em momento oportuno. E aí eu vou mostrar para vocês o posicionamento do Congresso Nacional, de onde que suscitou isso. Nós vamos ter uma aula de empréstimo compulsório bastante interessante, tá? E aí vamos trabalhar essa questão. O que é uma calamidade pública, como, pelo critério da subsunção do fato norma jurídica, se é uma situação de calamidade pública, e é uma situação de calamidade pública, é indiscutível. Aliás, não é nem uma epidemia, é uma pandemia, né, que é o coronavírus. Então nós vamos aí, de forma bem carinhosa, bem respeitosa, bem dedicada, bem objetiva e clara, para você explicar isso aí, tá bom?
Bem, de guerra externa ou sua iminência. Então, os empréstimos compulsórios, num primeiro momento, eles são instituídos por que situações, gente? Situações em que envolvam atender despesas extraordinárias, decorrente de calamidade pública ou de guerra externa ou ainda sua iminência. Então, no primeiro momento, empréstimos compulsórios compreende a competência tributária da União para instituir o que, gente? Empréstimo, ou seja, de forma compulsória, um empréstimo de forma compulsória, o Estado te cobra, mas depois ele vai te devolver esse dinheiro, tudo bem? Subsequentemente, em que situações? No inciso 1 diz, a atender despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Acabou, professor? Não, não acabou. Inciso número 2, olha o que diz. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o exposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Pessoal, então ficou claro? Empréstimo compulsório, disciplina do artigo 14. Professor, acabou? Claro que não. Vamos ter uma aula só para falar bastante aprofundada sobre empréstimo compulsório. Eu estou te fazendo aqui um panorama, tá? É até desmérito a você eu dizer que acabou o assunto, tá? Essa é loucura de minha parte. É um tiro no pé. Eu vou aprofundar palavra por palavra em momento próprio, tá bem? Uma questão mesmo de didática de minha parte. Pessoal, vamos dar, portanto, continuidade. Agora vamos tratar das contribuições especiais. Primeira delas, pessoal, está no artigo 149, tá? 149 da Constituição. Olha o que diz. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Olha só, de intervenção no domínio econômico. De intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de atuação nas respectivas áreas. Nesse sentido e consequência, eu vou te apresentar uma outra contribuição especial, a do artigo 149A. A do artigo 149A. Olha o que diz, pessoal. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3 da Constituição. Então, pessoal, olha só. No que tange as contribuições especiais, diferentemente, pessoal, dos impostos residuais, dos impostos extraordinários externos e dos empréstimos compulsórios, nós temos também, pessoal, de forma fragmental, dentro do Pacto Federativo, que as unidades federativas podem instituir contribuições especiais. Só que as contribuições especiais, pessoal, elas são determinadas categoricamente a sua espécie para cada ente federativo, não podendo um ente federativo absorver a do outro. Ou seja, no que tange, por exemplo, a CID ou a COSIP, o artigo 149A, repito, a CID ou a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, só pode ser instituído por quem, gente? Pelos municípios e o Distrito Federal. Não pode a União e os estados instituir esse tributo. Outro ponto interessante, pessoal, olha só, nesse contexto de consequência, significa dizer que, na mesma forma como os impostos nominados, as contribuições especiais, as unidades federativas, elas podem instituir. Mas elas respeitam, pessoal, olha só, elas respeitam os limites da esfera de competência. Não pode, mais uma vez, nos termos do artigo 149A, a União instituir uma contribuição sobre o serviço de custeio de iluminação pública, a CID ou a COSIP. Tudo bem? Pessoal, essa primeira aula é só uma abordagem bem genérica, confesso, mas já é uma abordagem experimental, para a gente já começar a lidar e conhecer, portanto, essas competências. No que tange pontualmente a competência privativa e ordinária, ficou claro, pessoal? Ficou claro? Bem, vou dar seguimento a vocês, daqui a pouco eu vou falar para vocês da competência privativa comum, depois da competência privativa, desculpa, gente, vou começar de novo. Vou falar com vocês da competência tributária privativa ou ordinária, depois da competência tributária comum, depois da competência tributária residual e assim vou falar da competência tributária extraordinária e, por fim, a acumulativa ou a múltipla. Tudo bem? Então, até agora tratamos de qual competência? A competência privativa, que vai compreender os impostos, vai compreender os empréstimos compulsórios e vai compreender o que, gente? As contribuições especiais. Tudo bem?
Quem quiser anotar aí no caderno, eu vou ditar para vocês os principais artigos, de forma clara e tangente, os artigos que vão reger essa competência. Vou falar devagar e você vai anotando no seu caderno. Olha só. Artigos 145, inciso 1. Repito. Artigos 145, inciso 1. Artigo 148. Repito. Artigo 145, inciso 1. Artigo 148. Artigo 149. Repito. Artigo 145, inciso 1. 148. 149. 149A. 149A, 153, 155, 156 e o artigo 195 da Constituição. 195 da Constituição. Tudo bem? Inclusive está dessas contribuições aqui, gente, ó, para a Seguridade Social. Tudo bem? Bem, pessoal. Então, o artigo 153 envolve o que, gente? Os impostos federais. O artigo 155 importa o que, gente? Só um instantinho. Importa o que, gente? Os impostos estaduais e distritais. E o artigo 156, os impostos municipais. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo, tá de boa. Para finalizar, só anotem um conceito jurídico de competência privativa. Anota aí, gente. A competência tributária privativa compreende a competência dada, a competência tributária privativa compreende a competência dada, as unidades federativas, componentes do Pacto Federativo, a instituir determinados e específicos tributos de sua esfera de competência. Vírgula. Não podendo as demais unidades federativas, usurparem o modelo arquétipo, de competência, modelo arquétipo de competência tributária definida pela Constituição. Tudo bem? Show de bola? Beleza? Tranquilo? Olha, pessoal, uma surpresinha bacana, olha só. Não te preocupa que, não obstante esse conceito, tá? Nós temos uma tabela aqui, ó, que você pode tirar, você pode utilizar ela com bastante, bastante uso, tá ok? Porque ela vai te facilitar para nível de provas, tudo bem? Fiz uma tabela para vocês, mas eu, como acadêmico, gosto mesmo de seguir um roteiro, né, explicativo, tá bom? Vou explicando para vocês pontualmente. Bem, pessoal, como eu havia prometido, né, não vou passar mais do que o normal. Vários alunos me pediram para não passar de 30 minutos, no máximo dar 40 minutos. E eu venho aqui, pessoal, te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E não esqueça, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.